Évariste Galois nasceu na proximidade de Paris, na aldeia de Bourg-la-Reine, onde seu pai era prefeito. Aos 12 anos, ele mostrava pouco interesse por latim, grego, álgebra, mas a geometria de Lagrange o fascinava. Aos 16 anos, julgando-se em condições, procurou entrar na escola politécnica, mas foi recusado por falta de preparo, e isso marcou seu primeiro fracasso. Aos 17 anos, escreveu um artigo onde expôs suas descobertas fundamentais. Entretanto, entregando depois da produção desse texto a Cauchy, para que apresentasse na academia de Cauchy, perdeu o trabalho e isso veio com o segundo fracasso marcante na sua carreira. Logo mais, perdeu o pai, que por devido a intrigas cleriais, cometeu suicídio. Desiludido, Galois entrou na escola normal para preparar-se a fim de ensinar, sempre continuando suas pesquisas. Em 1830, escreveu um artigo para o concurso de matemática da academia, entregando para Fourier, que morreu logo depois que o artigo foi perdido. Com tantas frustrações, Galois acabou aderindo às causas da Revolução de 1830. Foi expulso da escola normal e mais tarde entrou para a Guarda Nacional. Galois iniciou suas pesquisas com o trabalho de Lagrange sobre permutações de raízes, que lhe deu condições necessárias suficientes para concluir. Galois iniciou a sua pesquisa com um trabalho de Lagrange sobre as permutações de raízes, que deu condições necessárias suficientes para concluir que equações polinomiais são resolvíveis por radicais e, baseado em provas de Abel, descobriu as equações algébricas irredutíveis. Sobre isso, forneceu um algoritmo para achar as suas raízes, assim como outros postulados, sempre voltados para a estrutura algébrica, o que em casos específicos dando um tratamento especial para a álgebra. Em 1832, envolvendo-se com uma mulher em nome de um código de honra, não pôde evitar um duelo. Na noite anterior, passou horas rascunhando notas para posteriormente numa carta ao seu amigo. Na manhã de 30 de maio, encontrou com um adversário recebendo um tiro fatal. Socorrido por um camponês, morreu no hospital, para onde foi levado, aos 20 anos de idade. Então, pessoal, vamos definir primeiro o que é uma expressão algébrica, né? Expressão que envolve letra, números e operações matemáticas. E aí nós temos a classificação. Quando a gente falar monômio, é quando você tem um termo só, né? Agora, quando você tem dois elementos formando aqui a equação algébrica, a gente chama de binômio. Quando são três, trinômio. E quando você tem de 4 para cima, a gente vai chamar de polinômio. Então, são considerados polinômios também. Né? Todos que vocês estão vendo aqui são considerados polinômios. Sendo que um termo é monômio, 2 é binômio, 3 trinômio. E a partir de 4 elementos, a gente vai chamar de polinômios. Valor numérico de uma expressão algébrica. É quando a incógnita, quando a gente fala incógnita é a letra, né, deixa de ser um número desconhecido. Ou seja, basta substituir seu valor na expressão algébrica e resolvê-la do mesmo modo que as expressões numéricas. Exemplo, vamos calcular o valor numérico da expressão algébrica a seguir, que x vale 2 e y vale 3. Então, nós temos aqui a equação que foi dada, né? E nós vamos trocar a parte da letra, que é a parte da incógnita, pelo valor que ele deu, sendo que o x vale 2 e o y vale 3. Então, colocando o x valendo 2, então vai ficar 4, 2 vezes 2, 4, que é 2 ao quadrado. E aí o y valendo 3 fica 5 vezes 3. Faz a multiplicação primeiro. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 3, 15. Se eu somar os dois valores, eu vou obter, então, o resultado do valor numérico desse monômio. Então, a soma de 16 com 15, 31. Então vamos fazer esse exemplo, né, para valor numérico também. Determine o valor da expressão algébrica 2x à quarta, então ele deu para a gente 2x à quarta, mais 4x, menos 5, quando x vale quanto? 3. Então, onde tem x, nós vamos colocar que número a partir de agora? 3. Então vai ficar 2 vezes 3 elevado à quarta potência, mais 4 vezes 3, menos 5. Onde tinha x, que é a incógnita, nós colocamos o valor numérico dele, que é 3, que foi dado no enunciado da questão. Primeiro nós vamos resolver a potência. Então a gente tem uma potência para resolver. 3 à quarta, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Aí nós vamos agora resolver as multiplicações que a gente tem na expressão, primeiro. Então vamos multiplicar
2 vezes 81, que dá 162. 4 vezes 3, 12, menos 5. Feito isso, agora a gente pode somar todos os valores, né? Ou somar por etapa, se quiser. Primeiro somando esses dois primeiros. 162 mais 12 vai dar 174. 174 menos 5, 169. Segunda questão, calcule o valor numérico da expressão. Aí nós temos aí raiz de A mais B sobre raiz de A mais raiz B. Há uma diferença do numerador para o denominador, porque o primeiro tem a soma de dois elementos dentro da raiz. O segundo já são duas raízes separadas. O A vale 64, então vai ficar raiz. No lugar do A a gente coloca 64. E o B vale 36. Então 64 mais 36. Embaixo fica sendo raiz de 64 mais raiz de 36. 64 mais 36 na parte superior vai dar 100. Raiz de 64, raiz de 36 nós vamos calcular de forma separada. Então vai ficar a raiz de 64 é 8, de 36, 6. Raiz quadrada de 100, 10. E aí nós vamos somar 8 mais 6, que vai dar 14. Nesse caso dá para a gente simplificar por 2. São dois números que são divisíveis por 2. Então metade de 10, 5, metade de 14, 7. Então o resultado 5 sétimos em relação ao valor numérico dessa expressão. Então, para a gente determinar o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituir a letra pelo valor numérico dado e fazer as operações como fosse uma expressão o quê? Numérica. Terceira questão, dada a expressão algébrica, ele deu 1 sobre x menos raiz quadrada de x. E ele falou que o x para a gente vale 4. Então, onde tem x, a gente põe o número 4. Então, vai ficar 1 sobre 4, que é o x que a gente vai substituir, menos raiz quadrada de 4. Então, vamos resolver a raiz de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, vai ficar 1 quarto menos 2. Nesse caso, a gente tem uma conta com operações com números racionais. Então, são duas frações com denominador diferente. Nem tem necessidade de tirar o MMC, porque se tirar o MMC de 4 e 1, vai dar o próprio 4. E faz o processo de transferência. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 1, 1. 4 por 1 é 4, 4 vezes 2, 8. Fazendo a subtração da parte do numerador, 1 menos 8, menos 7, e repete o 4. Então a resposta, menos 7 quartos. Última questão de valor numérico, sabendo que os valores de x é igual a 3, y é igual a 4 e z é igual a 5. E aí ele deu a expressão algébrica sendo 20x ao cubo, y e z ao quadrado, sobre 35x, y ao quadrado, z ao quadrado. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento das outras, substituir as letras pelos números dados. Então vai ficar 20, que já estava na expressão, vezes o x, ele falou para jogar o número 3 no lugar. Então vai ficar 3 ao cubo. Vezes o y, que é 4. Vezes o z, que é 5. E aí a gente já tem a montagem da expressão algébrica. Aqui, para a expressão numérica, agora a transformação. A parte de baixo tem o 35 já. Aí você tem o x sem nenhuma potência, então é x elevado a 1. Então a gente vai colocar já o valor direto. Então vai ficar 35 vezes 3. O y é ao quadrado, então a gente tem que colocar 4 elevado ao quadrado. E por último, o z elevado ao quadrado. O z tem um valor de 5. Fazendo as potências primeiro, resolvendo as potenciações, copio 20. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Que vai dar quanto? 27. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Copio 4. 5 vezes 5, 25. Já resolvemos as potências de cima. Agora as potências de baixo. 35 copia. 3 copia, que só tem ele mesmo. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. E 5 vezes 5, 25.
Quando você tem números iguais e é tudo multiplicação na parte superior e inferior, você pode cancelar, para tornar a conta mais curta. Observando com bastante atenção, a gente pode cancelar alguns termos aí, né? Por exemplo, o 25 com quem? O 25. O que sobra para a gente, são os 3 números que tem ali, daria para simplificar também o 4 com 16, o 27 com 3 e o 20 com 35, tá? Então, se a gente fizer isso, a gente torna a conta mais fácil. Então, vou colocar a simplificação de outra cor. Aqui, ó, 4 por 4, 16 por 4, 27 por 3 e 3 por 3. Mas se quiser multiplicar tudo em cima e tudo embaixo, simplificar depois, também pode, que está no mesmo. E 20 e 35 dá para simplificar por 5. A conta fica mais fácil. Só posso fazer isso quando tem tudo multiplicação, tá? Então vamos lá, 20 por 5 vai dar 4. Embaixo, 35 por 5, 7. Agora vamos fazer o resto das simplificações. 27 por 3, 9. 3 por 3, 1. 4 por 4, 1. E 16 por 4, 4. Feito isso, dá para você verificar que tem uma coisa para cancelar de novo aqui, ó. 4 com 4. E 1 é neutro, nem contaria, mas a gente coloca 1 cancelando aqui. Sobrou o que pra gente? 9 sobre 7. Lembrando que esse aqui é uma fração imprópria, dá para transformar até em fração mista. Quantas vezes o 7 cabe no 9? Uma. Do 7 para chegar no 9, falta quanto? 2 de 7 partes. É uma forma de você responder em forma de fração mista. Pessoal, a primeira etapa foi, vocês aqui, operações com monômios. Monômios são expressões algébricas formadas apenas por multiplicação de números conhecidos e incógnitas. Aí no monômio, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com os termos, né? Esse número que vem na frente daqui a gente chama de coeficiente, tá? Se não tiver nada na frente da letra, é sempre o número 1. Essa parte que envolve as letras, a gente chama de parte literal, tá? Sempre que você tem aqui as letras no nosso monômio, a gente chama de parte literal. Apenas números conhecidos são considerados monômios, assim como apenas as incógnitas. Monômios semelhantes. Somente é possível somar e subtrair monômios se eles forem semelhantes, ou seja, quando possuem a mesma parte literal. Observe os monômios abaixo, estão circulados da mesma cor, considerados semelhantes. E aí tem uma observação muito importante para vocês colocar aí: a ordem das letras não interfere na semelhança. Tá? Então, semelhante só importa a questão literal com o mesmo expoente. Por exemplo, eu vou colocar aqui alguns exemplos. 2x ao cubo y. É esse aqui. Quem é semelhante a ele? O x ao cubo y. Porque eles são iguaizinhos de expoente e letra. Não importa o coeficiente, tá? Pode ser qualquer tipo de número na frente da letra. Por exemplo, o 4ABC que está aqui, ó. Quem é semelhante a 4ABC? Se você for olhar, é o ABC, que não tem nada na frente, é 1. Quem é semelhante a Y, por exemplo? Se você for olhar, 3Y. Quem é semelhante a 6 aqui? O 7, que não tem a parte literal. E para finalizar, quem é semelhante a X é o menos 5x. Então, quando você for ver se o monômio é semelhante, basta olhar o quê? A parte literal, que são as letras. E o último que eu deixei aqui, o menos 4xy ao cubo, ele é semelhante a 13xy ao cubo. Então, monômios semelhantes são aqueles que têm a parte literal idêntica com o mesmo expoente. Vamos lá. Adição e subtração de monômios. Para somar e subtrair monômios, basta efetuar a operação indicada com os coeficientes, números e manter a parte literal como está. Exemplos. Nós temos aqui, pessoal, dois monômios, o 15ax com 6ax. Quando você for somar, você pode somar direto, não tem necessidade de fazer passo a passo. Quanto aqui, pode jogar até o resultado já direto da soma dos coeficientes. Você vai somar 15 com 6, que dá 21, e repete a letra dos dois, que é a x. Eu só posso somar e subtrair se tiver o quê? A parte literal idêntica, tá? Nesse caso aqui, nós temos aqui dois monômios que estão na forma de fração. Então você tem que transformar em frações equivalentes. Então você tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e soma a parte do coeficiente. Então se você tiver frações, você tem que transformar em frações equivalentes, tá? O mesmo denominador. E o último, 32 menos 24, vai dar 8 e repete C e Z ao cubo. Então vamos fazer esses exemplos aqui passo a passo. Então, voltando porque a gente já tinha resolvido ali, 15 mais 6 vai dar o total de quanto?
21. AX, você repete a letra, é só fazer direto, não tem problema nenhum. Agora aqui, nesse B, eu vou fazer passo a passo aqui do lado. Então no B, a gente tem que transformar em frações equivalentes, tá? Então você tem BY, quando não tem nada na frente da letra, é sempre 1, não esquecer disso. E aí nós vamos somar com 15 BY. E embaixo do 15 a gente tem que número? 6. Aí nós vamos tirar o MMC de 2 e 6. O 6 é múltiplo de 2, então não precisava fazer, dá o próprio 6, né? Eu vou colocar aqui para vocês lembrar a decomposição. Ó, 1, aí você multiplica 2 vezes 3, 6. Aí você vai fazer o processo que você conhece, divide pelo de baixo, e o resultado obtido multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes BY, 3 BY. Mais 6 dividido por 6 é 1, 1 vezes 15, 15 BY. Aí você vai repetir o denominador, que é 6, e vai somar os dois coeficientes. 3 mais 15, 18. E repete quem? O B e o Y. No caso aqui, pessoal, o 18 sobre 6 dá para a gente dividir 18 por 6, que dá 3, e repete quem? O BY. Já o C, você pode fazer direto, 32 menos 24, vai dar quanto? 8, e repete a letra, C, Z ao cubo. Depois você copia aí. Pessoal, esse aqui também dá para fazer direto, tá? Aí você tem que tomar cuidado agora, porque a gente tem a questão do agrupamento, tá? O agrupamento, a gente não pode somar letras diferentes. Então você pode fazer até direto. Por exemplo, 3AX. Você vai procurar outros termos que tenham AX. Então tem o menos 12. Então 3 menos 12 dá menos 9AX. Então eu já somei. Para não ficar muito confuso, você vai riscando que você já operou. Ó, esses dois. Agora 5BX com menos 15BX vai dar menos 10BX. Já operei esse com esse. E aí sobrou quem? O 4x sozinho. Então você só copia ele que não dá pra fazer nada. Então a gente já fez a soma desses monômios. E aí acaba a questão aí. No B a mesma coisa, você vai para o 15y, você vai verificar quem tem y, só o 15 e o 12 ali. Então você vai fazer 15 mais 12, que dá o quê? 27y. Agora o z só tem esse e o último que é menos 20z. Menos 4 com menos 20 dá menos 24 e repete a letra z. Sobrando pra gente o 3x. Item C, AW você tem o menos 12, AW você pode juntar 24 menos 12. 12, repete quem? O A e o W. Já fiz a operação desse com esse. 6 menos 6 dá 0. Quando for 0, você não tem necessidade de colocar nada. Então você cancela, acabou a conta. Você já resolveu, então fica 12 AW. Item D, a gente tem que tomar cuidado que você tem x para os dois, porém, o 1 é 3 embaixo do denominador, o outro não tem nada, é 1. Então, você tira no MC, vai dar o 3. Aí você faz aquele processo, divide pelo de baixo, multiplica pelo cima. 3 dividido por 3 é 1, 1 vezes 25, 25x. Menos 3 por 1, 3. 3 vezes 12, você faz aqui, aliás, 3 vezes 42, né, que nós temos aqui, que é o número que está aqui. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 4, 12, então vai dar 126. E repete a letra, que a parte literal você não mexe por enquanto. Agora você tem os dois números de cima, os dois monômios semelhantes, você pode juntar. Então vai dar 125 negativo com 25, vai dar menos 101 sobre 3 e repete x. É um monômio que não dá para simplificar, pode deixar desse jeito que já está certo. O próximo, menos 102 ax ao quadrado com mais 202 ax quadrado. Então você vai operar os números, menos 102 com mais 202 vai dar 100. Aí você já fez a conta com os coeficientes e repete o quê? A parte literal, ax quadrado. 12, agora o último, 12 menos 7, você opera os coeficientes, 12 menos 7, 5, e repete a parte literal, BY. Agora, pessoal, nós vamos ver multiplicação de monômios. A multiplicação de monômios não necessita que as partes literais, ou seja, as letras, sejam iguais.
Para multiplicar dois monômios, multiplique primeiro os coeficientes, que são os números que estão na parte literal na frente dela, né? E depois utilize a propriedade de potência para a multiplicação de mesma base. Ou seja, para as letras iguais, some os expoentes. O restante deixa igual. Então, nós temos que lembrar, pessoal, a propriedade de potência da multiplicação. Conserva a base e soma os expoentes. Então, nós vamos fazer essas questões agora de exemplo. Então, vamos para o primeiro aqui. Efetue a multiplicação com os monômios abaixo. Então, você vai multiplicar primeiro os números. 2 vezes 4, 8. Agora, letras iguais. Você tem um x. Cada x ali tem um 1 de expoente. Quando não tem nada, é sempre 1 aqui e 1 aqui. Você soma os expoentes. 1 mais 1, 2. E só tem a letra B. Você repete. Está pronto a multiplicação. Regra de sinais. Menos com mais. Menos 5 vezes 5. 25. E aí você vai somar as letras da parte literal do x primeiro. Quando não tem nada é 1. Então, 2 mais 1, 3. Agora, em relação ao y, só tem o y quadrado, repete o y quadrado. C. Menos com mais. Menos 5 vezes 15. Vai dar 75. Aí você repete as letras, só tem as letras do segundo membro, que é x quadrado y. Menos com menos na D. Mais 9 vezes 5, 45. Agora as letras, x com x, então 2 mais 1, 3. E 1 mais 2, que é o y, 3 também. Quando não tem nada na frente da letra é 1, então 3 vezes menos 1, menos 3. Agora a parte literal, aqui é 1 e aqui também é 1. 2 mais 1 do x vai dar 3. E 1 mais 1, 2. Aqui não tem nada na frente do primeiro membro, é 1. 1 vezes 5, 5. Soma as letras. 2 mais 3, 5. 3 mais 2 do y, 5 também. Aqui você pode fazer de uma vez ou por etapa, a letra G. Né? Você faz menos 3 vezes 2, dá menos 6. Menos 6 vezes menos 1, dá 6 positivo. Então, eu multipliquei os três números na parte do coeficiente dos três elementos do G. Agora, em relação a x, você tem nos três o x. Então, o primeiro é 1, 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Agora, em relação a y, você tem só no termo do meio. Então, você repete. Então, a resposta fica sendo 6x à quinta, y. Divisão de monômios. A divisão de monômios também não necessita que as partes literais, que sejam as letras, né, sejam iguais. Para dividir dois monômios, dividem-se os coeficientes, números, e utiliza-se depois a propriedade de potência da divisão, de mesma base. Ou seja, para as letras iguais, diminua os expoentes, o restante deixa igual. Então, pessoal, a gente tem que ficar atento. Sempre quando for divisão, a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. É isso que nós vamos fazer na propriedade para a questão das letras, tá? Então, nós vamos fazer essas divisões, se efetue a divisão com monômios abaixo. Então, nós vamos fazer a regra de sinal, mais com menos. Menos, 15 dividido por 3, 5. Agora, em relação às letras, a gente tem uma divisão, então subtrai. 8 menos 2, 6. Agora nós temos aqui menos com menos, mais. 8 dividido por 8 é 1, não precisa nem pôr. E 1 menos 1 do expoente é 1, vai dar 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, nesse caso, vai ser necessário só pôr o número 1. Qualquer coisa matemática dividido por ela mesmo dá 1. Item C. Menos 14 dividido por 2 dá menos 7. Conserva a base e subtrai expoentes. No caso, 3 menos 2 é 1, não precisa pôr 1 de expoente. Menos com mais dá D. Menos 10 dividido por 5, 2. Vamos tirar de 3, 2, fica x só elevado a 1. E o y só tem no primeiro elemento, então você repete. E, mais com menos. Menos 6 dividido por 2, 3. Aí você faz 2 menos 1, 1. E 1 menos 1 do y dá 0. Então não precisa nem pôr, porque qualquer coisa elevada a 0 é 1. E 1 é neutro na multiplicação. Item F, menos com menos, mais. 7 dividido por 1, 7. Agora a letra 1 menos 1 do A dá 0. Não precisa pôr. 1 menos 1 do B dá 0. Sobrou quem? C. Então, toda vez, pessoal, que der expoente 0, vai dar 1. Porque qualquer coisa na matemática que vai dar 0 é 1. E aí você não tem necessidade, porque não vai influenciar nada na conta, tá? Tipo 1. O último, você tem uma questão que não tem, vamos dizer assim, uma divisão exata. Vou fazer aqui do lado aqui para vocês o G, tá? Então o G, ele deu para a gente aí 15
x à sétima dividido por 6x à quinta. Nesse caso, a gente não tem divisão exata de 15 por 6. Você pode até colocar a resposta com decimal ou em forma de fração. 15 sobre quem? 6. Ou divide 15 por 6. Em relação às letras, você vai tirar 5 de 7, conserva a base, subtrai os expoentes, 2. No caso de 15 e 6, dá para a gente simplificar por 3, porque os dois são múltiplos de 3. 15 por 3 é 5, 6 por 3, 2. E repete o x ao quadrado. Isso pode ser em fração, ou se você dividir 5 por 2, dá quanto? 2,5. Também pode ser deixado o coeficiente em forma decimal. Está pronto a questão de divisão. Potenciação de monômios. Para efetuar a potenciação de monômios, devemos aplicar a potência nos coeficientes, números, e a parte literal devemos usar uma propriedade de potência, ou seja, multiplicar os expoentes. Então, pessoal, na multiplicação de monômios, a gente vai usar essa propriedade na parte literal, conserva a base e multiplica os expoentes. Exemplos. Vamos efetuar as potências com os monômios abaixo. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Aqui fica 8 vezes 8. O expoente é par, então o resultado é positivo. 8 vezes 8, 64. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá quanto? 8. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 3 vezes 5, 15. Então, pessoal, a gente multiplica normal, faz a potência do coeficiente e multiplica os expoentes na parte literal, tá? Vamos lá, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, vamos lá, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Aqui você tem um expoente par, então o resultado vai ser o quê? Positivo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá o próprio 1. E aí, potência de potência, 4 vezes 2, 8. Quando é 1, não precisa nem pôr, você põe só a letra. Aqui o expoente é o quê? Par, então o resultado vai ser o quê? Positivo. Aqui cada letra tem um 1 de expoente, então você vai ter que passar o 4 para cada elemento que está ali. Então vai ficar m à quarta e n à quarta. 2 elevado à quarta. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16. Potência de potência, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 2, 8. Então, pessoal, aí está a operação de potência de monômios. Pessoal, parte final agora. Todo mundo entendeu monômios, as propriedades? Tem alguém que quer rever alguma coisa no anterior? Todo mundo entendeu mesmo? Tá. Tranquilo? Então vamos para a parte final. Agora a gente mexe com a gente terminou, a gente está fazendo isso agora, polinômio, certo? Então nós vamos rever adição, subtração, multiplicação e parar na divisão. Tudo bem? Tem uma coisinha nova. Quem prestar atenção, eu ia dar aí média para arredondar até 0,5, mas eu vou dar até um pouquinho mais na última parte. Por quê? Envolve uma coisa que vocês não vão aprender agora, mas vocês vão aprender no terceiro colegial. E eu já vou ensinar vocês agora, para vocês, quando chegar lá no terceiro, já ficar aí, saber a ideia, como faz divisão com chave de polinômios, tá bom? Então, quem prestar atenção na última parte, principalmente, quando eu for arredondar a nota aqui, daqui a pouco, quando vocês vão fazer o mapa mental, eu vou arredondando a nota. A parte de divisão de chave. Mas não se preocupe se você não entender muita coisa, você vai rever essa matéria lá no segundo e no terceiro colegial. Mas acho que a maioria que vai entender, tá? Eu vou explicar para vocês, porque eu coloquei no material, e mais para frente o pessoal do terceiro eles vão rever essa matéria também, que eles pediram para rever essa matéria. Que eles estão vendo essa matéria de novo, tá? Mas eles vão ver um pouquinho mais avançado, tá? Que vocês. Então vamos lá, pessoal. A parte final tá todo mundo ok, tá? Então, igual eu falei para vocês, não teve nenhum desconto. Vamos lá, começando agora a última parte. Operações com polinômios. Polinômios são expressões algébricas formadas pela adição algébrica de monômios. Assim, um polinômio nasce quando somamos ou subtraímos dois monômios distintos. E aí, pessoal, a gente tem alguns exemplos de polinômios. Então, toda vez que falar a palavrinha polinômios, poli quer dizer muitos, e monômios, termo só. Então, são vários monômios juntos. E aí você tem aí alguns tipos que eu coloquei de exemplo para vocês. Redução de termos semelhantes. Reduzir termos semelhantes em polinômios significa juntar os monômios semelhantes que aparecem em seu meio. Exemplo, reduz o polinômio abaixo, juntando seus termos semelhantes. Então, pessoal, a gente tem que analisar o expoente para ver quem é semelhante. Por exemplo,
O semelhante de 7x ao quadrado é o x ao quadrado aqui, ó. Então você faz 7 menos 2, que já vai dar 5. Esse com esse já pode pôr aqui, ó, 5. Agora o x ao cubo tem esse com esse. 2 mais 5, 7. Então 7x ao cubo. E 4x menos 3x dá 1x, que é esse aqui. E para finalizar, sobrou quem? O 6. Oposto de polinômios. Quando na frente de um polinômio temos um sinal negativo, isso significa que queremos apresentar o oposto do polinômio em questão. Oposto, todos os monômios trocam e invertem o sinal. Então, pessoal, quando toda vez que tiver um sinal de menos fora do parênteses, a gente vai trocar todos os sinais. Quem é positivo vira o quê? Negativo. Quem é negativo vira positivo. Nesse caso, eu quero o oposto desse polinômio que está aqui, ó, tá? Que a gente tem aqui para analisar. Então, o oposto de 12 positivo, x ao quadrado, é 12x quadrado negativo. O oposto de mais 21x y ao quadrado é menos 21y ao quadrado. E o oposto de menos 7k, mais 7k. Então, toda vez que falar oposto, é só trocar o quê? O sinal. Adição e subtração de polinômios. Para adição, fazemos essa operação somando os coeficientes dos termos semelhantes, mesmo a parte literal. Para subtração, o sinal de menos na frente dos parênteses inverte os sinais de dentro dos parênteses. Após eliminar os parênteses, devemos juntar os termos semelhantes. E aí, pessoal, vamos fazer esse exemplo de aplicação. Item A. Nós vamos pegar no item A a soma do polinômio A mais o polinômio B. Quem é o polinômio A? É esse aqui que nós vamos colocar dentro do parênteses. Ó. 2x ao quadrado mais 4x menos 1. Mais o polinômio B, que é o polinômio formado por quem? 5x quadrado menos 6x mais 8. Primeira coisa, pessoal, o sinal de mais não altera nada dentro do parênteses. Então você vai copiar com o mesmo sinal. Então vai ficar 2x quadrado mais 4x menos 1. Repete o segundo termo sem trocar o sinal porque é positivo, então não troca nada. E aí nós vamos fazer o quê? A soma dos termos semelhantes. Somando os termos semelhantes, nós vamos obter o polinômio, então, que ele quer encontrar aí. Então você pode somar o 2x quadrado com 5x quadrado, dá 7x quadrado. Agora 4x dá para juntar com menos 6x, dá menos 2x. E menos 1 com mais 8 vai dar mais 7. Então está pronto aí a soma do polinômio A com B. Agora na subtração, no item B, ele quer o A menos B. Então nós vamos trocar o polinômio A por 2x quadrado mais 4x menos 1. Aí menos o segundo polinômio que é o B, 5x quadrado menos 6x mais 8. E aí, pessoal, nós vamos trocar todos os sinais do segundo polinômio. Então vai eliminar os parênteses, tá? Só estou copiando o primeiro, porque não tem nada na frente. Agora troca os sinais do segundo. Então fica menos 5x quadrado mais 6x e menos 8. 2 menos 5, que é o do x quadrado que nós vamos fazer esse com esse, vai dar menos 3x quadrado. 4x com mais 6x, 10x. E menos 1 com menos 8 dá menos 9. A gente somou os termos semelhantes, encontramos o polinômio reduzido. Efetue o que se pede. Dados os polinômios fx, 3x menos 1 e gx, 2x quadrado menos 5x, ele pediu para a gente somar o f de x com gx. Então, basta trocar pelos polinômios. Então, vai ficar 3x menos 1 mais o gx, que é 2x quadrado, menos 5x. Quando é mais, a gente não troca nada. Então, vai ficar 3x menos 1 mais 2x quadrado menos 5x. Nesse caso, pessoal, a gente só consegue somar quem? No caso, só o termo que tem x. Então, você repete o 2x quadrado, que não dá pra fazer nada com ele. 3x menos 5x, esses dois dá pra gente somar. Vai dar menos 2x. E menos 1, só tem ele de número, então copia ele. Agora ele deu pra gente fazer o quê? Com f de x, ele pediu para somar com g de x e o hx. São 3 polinômios que nós temos aqui para substituir. Então, o primeiro é 2x quadrado mais 2. O segundo, ele pediu para somar com o polinômio gx, que é 4x quadrado, entre parênteses, menos 2x. E o terceiro polinômio, 3x quadrado menos 5. Vamos eliminar todos os parênteses.
tá? 2x² mais 2, copia o 4x² menos 2x e vai copiar o 3x² menos 5. Termos semelhantes. X² você tem 3, o 2 com 4 dá 6, 6 mais 3, 9. Agora nós temos o termo x, só tem um aqui, ó, esse aqui, copia. E agora número com número, tem um 2 com menos 5. 2 menos 5, menos 3. Item C. Ele pediu para a gente subtrair o f de x menos g de x. O f de x é representado pelo polinômio 5x mais 7 menos o polinômio g de x, que é 5x² menos 8x. E aí o que a gente faz? A gente troca o sinal do segundo polinômio. Então vai ficar 5x mais 7 menos 5x². E aí o menos 8x vira mais 8x. Eu troquei o sinal de todos no segundo elemento. Termos semelhantes. A gente só tem um com x², copia. Aí você pode ir riscando para não confundir. Ó, esse eu já eliminei. Agora x tem o 5 com 8. 5 mais 8, 13. E repete quem? O x. E sobrou 7. Esse é o polinômio reduzido. O último, nós temos aqui 7x². Aí ele pediu mais 2x² mais 4x. E aí ele pediu para subtrair agora o g de x primeiro, que é 2x² menos 5x². E depois ele pediu para subtrair o hx, que é o 3x menos 6. Fazendo a troca de sinais dos segundos polinômios, você vai copiar sem parênteses já. 7x², 2x² mais 4x. Trocando o sinal do segundo polinômio aqui, fica menos 2x² mais 5x² menos 3x mais 6. Vamos somar os termos semelhantes. O maior expoente que a gente tem é x². Tem esse com esse. Se você somar 2 com 5, 7. Agora depois x². Tem esse só e esse aqui. 7 menos 2, 5. Agora x. 4 com menos 3 dá 1x. Então só põe o x. E sobrou quem de número? O 6. Pessoal, dúvida até aí? Multiplicação de polinômios. Penúltima parte, que é a parte de multiplicação, depois a gente entra na divisão. Multiplicação de polinômios. Para a multiplicação de polinômios, temos 3 situações a estudar. Multiplicação de monômio por polinômio, multiplicação de uma escalar número por um polinômio e multiplicação de polinômio por polinômio. As multiplicações serão efetuadas utilizando as seguintes propriedades. Propriedade da base igual, expoente diferente, conserva a base, somos expoentes. Monômio multiplicado por monômio é o mesmo que multiplicar parte literal com parte literal e o coeficiente com coeficiente. Multiplicação de monômios por polinômios, né? Então ele fala a definição que é a seguinte: a multiplicação de monômio por polinômios sempre é feita com base na propriedade distributiva da multiplicação sobre a adição, também conhecida como chuveirinho. Por meio dela, devemos multiplicar o monômio por todos os termos do polinômio, utilizando regras já estudadas na multiplicação dos monômios. Então, pessoal, a gente vai ter que tomar cuidado e você pode fazer até direto essa conta aqui. Você multiplica o que está fora com todos os elementos que estão dentro. Então, 2 vezes 3, 6. Aí repete a letra, conserva a letra e soma os expoentes. 2 vezes 5, 10. Aí 1 mais 1, 2. 2 vezes 8, 16. Repete a letra x. Tá? Então, é isso que nós vamos operar em relação às operações. Agora, a multiplicação de polinômio por polinômio. A multiplicação de polinômio sempre é feita com base na propriedade distributiva da multiplicação sobre adição, também conhecida como chuveirinho. Por meio dela, devemos multiplicar o primeiro termo com o primeiro polinômio por todos os termos do segundo e depois o segundo termo do primeiro polinômio por todos os termos do segundo, e assim sucessivamente, até que todos os termos do primeiro polinômio tenham sido multiplicados. Então, pessoal, nesse caso, o que muda? Não é só um termo que está sendo multiplicado aqui, são 2. Então, você faz a distributiva do primeiro elemento do primeiro polinômio, para depois fazer o segundo e somar os termos semelhantes no final, obtendo o quê? O polinômio reduzido. Então, 3x vezes 5x² vai dar 15x². 3x vezes 2 dá 6x,
Menos 1 vezes 5x², menos 5x². E aí depois menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aí você somando os termos semelhantes, você obtém um polinômio reduzido em relação à multiplicação de polinômio por polinômio. Então vamos fazer algumas operações, né? Então aqui no caso aqui, dados os polinômios, o f de x e o g de x, determina a multiplicação deles. Então vamos montar aqui. 4x mais 2 vezes 3x² menos 2x. Então a gente vai fazer o que aqui? Uma propriedade chamada distributiva, tá? O que essa propriedade diz? Você vai fazer o primeiro com o primeiro e o primeiro com o segundo. Depois o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Ou chuveirinho. O pessoal gosta de chamar no dia a dia de chuveirinho isso aqui. Fazendo a multiplicação, vamos lá. 4 vezes 3, 12. Conserva a base, soma os expoentes. Então vai dar 3. 4x vezes menos 2, dá mais com menos dá menos. 4 vezes 2 é 8. 1 mais 1, 2. Agora nós vamos para o segundo elemento, tá? Então 2, que é esse aqui, ó. 2 vezes 3, 6x². 2 vezes menos 2 dá menos 4x. Olhando aqui, pessoal, o que tem de semelhante esse polinômio? Os dois do meio. Então se repete o 12x³. Menos 8 com mais 6 dá menos 2x², menos 4x. Esse é o polinômio reduzido que você obtém dessa multiplicação. Aqui nós temos um outro polinômio que ele pediu para multiplicar duas vezes o f de x. O f de x é o 3x² mais 2x mais 3. E depois ele pediu para multiplicar pelo g de x, que é 2x menos 5x. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar ele aqui em outro espaço, que ele vai ser um pouquinho maior. Então a gente vai repetir aqui, ó. 3x² mais 2x mais 3, são 3 elementos, vezes, tem um 2 aqui primeiro, tá? Que ele pediu, tá aqui na expressão que ele pediu, ó. Depois que terminar isso aqui, a gente vai fazer pelo 2x menos 5. Vamos lá, distributiva. Então, distributiva a gente faz o primeiro com o primeiro com o segundo aqui, depois esse. Vamos lá, 2 vezes 3, 6. Aí você coloca entre parênteses, 6x², 2 vezes 2, 4x. E 2 vezes 3, 6. Aí você terminando aqui, você vai copiar outro polinômio que você não fez ainda. E você vai distribuir agora para esse, tá? Mesma coisa, você vai fazer esse com esse, esse com esse, esse com esse. Depois, esse com esse com esse e esse 5 com esse aqui. Vamos lá. 6 vezes 2, 12, x², somando os expoentes. 2x vezes 4x, 8x². E 2x vezes 6, 12x. Agora nós vamos distribuir o 5. Aqui no caso é menos 5, tá? Aqui não vamos colocar o sinal que vai ser negativo. Então aqui, ó, nós vamos fazer o 5 vai ficar, menos 5 com 6 dá menos 30, x², tá? Desconsiderando esse borrão aqui. Menos 5 vezes 4, menos 20x. Menos 5 vezes 6, menos 30. Agora, termos semelhantes. X² só tem um, copia. Só tem ele, ó. Então você já risca. X² tem esse, 8 menos 30. Então 8 menos 30 vai dar menos 22x. E 12x com menos 20x vai dar menos 8x. E aí repete o 30 que sobrou. Para finalizar, pessoal, a operação de divisão de polinômios. Para a divisão de polinômios, temos duas situações a estudar. Divisão de polinômio por monômio e divisão de polinômio por polinômio, o método da chave. As divisões serão efetuadas utilizando as seguintes propriedades. Propriedade de base igual, expoente diferente, conserva a base e subtrai os expoentes, e monômio dividido por monômio. É o mesmo que dividir parte literal com parte literal, e coeficiente com coeficiente. Aí nós temos aí, pessoal, a definição, divisão de polinômio por monômio. Para efetuarmos essa divisão, temos que dividir cada termo do polinômio pelo monômio, utilizando as operações já definidas em divisão de monômios. Então, pessoal, cada elemento, você pode ter a divisão na forma horizontal igual está aqui, ó, um pelo outro. Cada elemento que está dentro do parênteses é dividido pelo que está fora. Ou
um sobre o outro. Você faz o mesmo processo, divide cada elemento do polinômio de cima pelo que está embaixo, tá? Obtendo assim o seu resultado. Então nós vamos fazer agora, efetuar a divisão dos polinômios com monômios. Então você faz como fosse a distributiva, você vai fazer esse dividir por esse dividir por esse e esse dividir por esse. X cubo dividido por x é só subtrair os expoentes. 3 menos 2, 3 menos 1, 2. 2 dividido por 1, que não tem nada na frente, é 2. 2 menos 1, 1. E 1 menos 1 dá 0. 1 dividido por 1 dá 1. Então, acaba aí a divisão. Próximo, 2 menos 2, 0. Então, dá 1. Eu fiz esse com esse primeiro. Agora, vamos fazer esse com esse. 3 menos 2, 1. Então, precisa nem pôr o expoente. E 4 menos 2, 2. Agora, nós vamos dividir esse por esse e esse por esse. 3 dividido por 3, 1. Aí subtrai os expoentes, x ao quadrado, 2 menos 1 é 1, 1 menos 1 é 0 do y, menos com mais, menos, 18 dividido por 3, 6, e aí 1 menos 1 do y dá 0, 2 menos 1 do y vai dar 1. Então, quando você tem 0 de expoente e já tem um número, você não precisa pôr, porque dá 1, qualquer número vai dar 0. Agora nós vamos dividir esse com esse e esse com esse. 7 dividido por menos 2. Você pode deixar em fração ou decimal, você pode decidir. 7 sobre 2 eu vou colocar. 3 menos 1, 2. 1 menos 1 é 0, então não precisa pôr o y. Menos com menos, agora é 8 por 2, dá mais. 8 dividido por 2, 4. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Agora nós vamos dividir cada um aqui pelo valor que está aqui fora, que é o menos 2xy. 4 menos 2. Então, 4 positivo por menos 2 dá menos 2. Agora os expoentes. 2 menos 1, 1. 1 menos 1 do y é 0, não precisa pôr. Mais com menos é menos. 2 dividido por 2 é 1. 1 menos 1 é 0, 1 menos 1 é 0. Então só põe 1. Menos com menos, mais. 6 dividido por 2, 3. 1 menos 1 do x dá 0. 2 menos 1 do y, 1. O último, 20 dividido por 4 dá 5. 12 menos 4, o x vai ficar elevado a 8. Menos com mais, menos. 16 dividido por 4, 4. 8 menos 4, 4. Menos com mais, menos. 8 dividido por 4, 2. E aí você faz a subtração dos expoentes. 5 menos 4, 1. Para finalizar, pessoal, a aula de hoje, nós vamos ver a divisão de polinômio por polinômio. Consiste em realizar a divisão entre polinômios seguindo a mesma ideia da divisão entre dois números, chamado algoritmo da divisão. Efetuando-se a divisão com dispositivo numérico, primeiramente realizamos a divisão entre os coeficientes numéricos e depois a divisão de potências, de mesma base. Para isso, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Lembrar de completar os polinômios quando estiver incompleto, tanto no dividendo como no divisor. Então, pessoal, nós vamos fazer o mesmo método de divisão com números, né? Então, você tem o dividendo, o divisor, o resto, e o resultado seria o quociente. É o método da chave. E aí, eu tenho os passos que eu vou comentar agora com vocês. Esses são os passos, os 5 passos que vocês têm para fazer a divisão de polinômio por polinômio. Então, vamos fazer o primeiro exemplo, que é esse aqui, né? Fazendo a operação passo a passo que vocês estão vendo aí nesse momento. Quando você chegar num expoente de uma parte do resto menor que o divisor, você tem que parar a conta que já é o resto da divisão. Primeira coisa, você tem que se preocupar só com os primeiros números. Quando não tem nada aqui na frente, é 1. Então você vai dividir só o número com o primeiro aqui. Vamos lá, 4 dividido por 1, 4. E subtrai os expoentes, 3 menos 2, 1. Esse polinômio estava faltando o termo x, então você coloca 0x e o termo aqui 0x. Então o que estiver faltando tem que estar completo o polinômio para poder fazer essa operação. Agora você vai distribuir o 4x e trocando o sinal você vai colocando embaixo do representante. Então, vamos lá, 4 vezes 1 é 4, troca o sinal, que você vai ter que subtrair, menos 4. Soma os expoentes, x ao cubo. 4 vezes 0, 0. E aí você repete a letra, que é o x ao quadrado. 1 mais 1, 2. 4x vezes 1, 4x, positivo, troca o sinal, menos 4x. Sempre trocando o sinal para colocar na parte de baixo. Por quê? A gente vai conseguir eliminar o primeiro. Menos x quadrado com 0 dá menos x quadrado. 0 menos 4x, menos 4x. E abaixa quem agora? O 2. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. 2 menos 2 do expoente dá 0 do x. Então só põe a letra. A partir do coeficiente, aliás, o número. A letra você tem elevado a 0, não tem necessidade. Menos 1 vezes x quadrado dá menos x quadrado. Troca o sinal, mais x quadrado.
Menos 1 vezes 0 dá 0. Então vai ficar 0x. E menos 1 vezes 1 dá menos 1, troca o sinal, fica mais 1. Sempre trocando sinal. Então cancela esses dois. Então vai ficar menos 4x. 2 mais 1, 3. Então, pessoal, a gente encontrou o quociente, a gente chama de QX. O quociente é o resultado. 4x menos 1. A gente para a conta aqui porque o expoente do divisor é menor que do resto, é menor que o divisor. E o Rx, que é o resto, é formado por menos 4x mais 3. Então a gente tem um resultado e o resto da divisão. Então nós vamos fazer agora a última questão de divisão. E aí você, olhando aqui, ele é um polinômio completo, não está faltando nenhum termo, então você já pode fazer a divisão direta. 10 dividido por 2, 5. 2 menos 1, 1. Aí distribui o 5 agora. 5x vezes 2x dá 10x ao quadrado positivo. Troca o sinal, menos 10. 5 vezes 5, 25 negativo aqui, ó. Só que troca o sinal, fica o quê? Mais 25. E repete o x. Agora você pode cancelar quem aí nesse caso? 10. Agora vamos fazer a conta aqui. Menos 43 com mais 25 vai dar um total de 18x negativo. Aí você desce quem? 40. Menos 18 dividido por 2 dá menos 9. 1 menos 1 no x dá 0. Menos 2 vezes 2x, menos 2x, menos 18x. Troca o sinal, mais 18x. Menos com menos dá mais, 9 vezes 5, 45. Troca o sinal, menos 45. Cancela quem? 18. 40 menos 45, menos 5. Então, o quociente, que é o resultado, é formado por 5x menos 9. E o Rx é formado por menos 5. Eu paro a conta porque agora o expoente da parte da parte literal é menor que o do divisor em relação ao resto.